Mas aí, ó, o Dorival, ele foi apresentado lá, falou, né? Contou de toda coisa. Foi legal, eu gostei, foi mas legal. eu não gostei de uma... O que ele falou? Que você Tem não uma gostou? que foi polêmica. Ah. O quê? Falou que a maioria da convocação vai sair do Brasil. Eu acho ótimo isso, inclusive, tá? Eu acho ótimo. Ó, Eu adoro. Aí vai tirar na data Tira todo FIFA mundo do Copa Flamengo. América, vai Tira dar um todo mundo show do Flamengo, aqui. então. O Flamengo já vai ser depenado pelas outras seleções. Então depende todo Então tá mundo, então. foda-se. Não, mas então. Não, mas falando a verdade. Só não chama Everton Ribeiro Eu agora, acho, tá? eu acho que ele tem que olhar mais pro Brasil. Mas assim, não tem como. Você tá dizendo que a seleção vai ficar uma merda com os jogadores todo do Brasil. É isso que você quer dizer? Não, eu quero é dizer... exatamente Foi isso. isso, Agora foi você isso, vai foi querer isso, se foi isso. consertar. Exatamente. Basicamente Não, o que eu disse- se contratar só do Brasil, fudeu essa seleção A aí. gente não ganha o Hexa. Então pronto. A gente não ganhou essa com os todos da Europa, pô. Não vai ganhar essa. Mas não era o Dorival. Mas era o Tite. Então. Não, o Tite é bom. A Então, gente quê? veio pro Brasil agora. Cara, olha só. Dorival E foi você pra quer seleção. dizer então que o Tite vindo pro Brasil, ele tá em decadência? Ué, eles são da seleção, que é o maior de todos pra ir pro Não time sei, menor. se viesse pro Coringão, ele teria... O Flamengo é uma seleção do mundo, pô. Pera Assim, aí. ele pegou. O caminho do Tite foi dos 3 maiores bagulhos expressivos no Brasil, pô. Corinthians, seleção e Não, não foi no Flamengo, Clube pô. Atlético Mineiro, que é o campeão Calma mundial. aí. Que é o Não, que interessa. você prestou Mas atenção no não que ele falou pra tem um você? campeão É só outra cidade. do mundo também, irmão. Mas ele... Hã? Não. Tem um campeão Não. do mundo no teu time também. Alô, torcedor flamenguista. Matheus, ele mesmo, Cadê? acabou de falar que o Tite sair da seleção e vir pro Flamengo é como É se se ele rebaixar, tivesse né? entrado na lata do lixo. exatamente isso que ele falou. Olha só. Então, assim, quando o Dorival começou a falar lá, eu já imaginava que seria a intenção dele. O cara conhece muito futebol brasileiro, viu aqui a vida inteira e tal. Só que assim, É difícil, né? Situação difícil, porque o Brasil nunca foi campeão com menos da metade do elenco que estão jogando no Brasil, né? Isso é- Entretanto, essa mudança acontece no início do século XXI e o Brasil Isso. também nunca foi campeão Exato. depois do início do E tem século uma XXI. estatística que eu vi alguém, eu esqueci quem que falou isso, que eu vi que o Brasil nunca foi campeão da Copa sem ter o jogador do São Paulo e do Palmeiras no elenco. Tem que ter um de cada um, pelo menos, do São Paulo e do Palmeiras específico, ganhou várias vezes. Mas Agora aí, tem de São Paulo, que é o Dorivas. não é mais, né, mano? Aí, e aí, assim, eu acho que, por exemplo, essa última convocação aí, pô, porque a gente pode, tá? Falar, o jogador lá fora, os campeonatos lá são mais sinistros e tal, tudo bem. Não, eu os jogadores concordo. lá fora são melhores. Não sei, então, mas melhor, eu concordo que eles são melhores em em 2 dos 4 aspectos do futebol, que é o físico e o tático, certo? Eu físico entendi e o o que você nível quer de dizer. enfrentamento. Eu entendi Não, o então, que você mas, quer dizer. mas Mas o qual- físico e o tático Sim. é melhor. Mas Agora quais o são os mental outros? mental e técnico, certo? Eu acho que tem. Mas lá o... fora também é. Não, e, então, e o IQ do jogo? sim. Não, eu entendi o que Você você tá tá falando Aí de entra no mental. tático. É tipo... Eu, Aí entra no não, tático. eu tô É o tático, é o Aí entra tático. no é o tático. Eu tô É leitura dizendo, pra mim, tática. o tático e o físico realmente é incomparável. É isso que eu tô Ok. falando. Lá, o jogador que joga lá vai ter superior, é muito difícil comparar com aqui. Agora, o técnico e o mental, eu acho que nossos jogadores aqui podem bater com esses caras. Tipo assim, o Matheus Cunha lá, jogador do coisa lá. Melhor jogador do mês da Premier League. Pô, sinceramente, se não fosse a idade, tá? Vamos botar na idade melhor. Eu sou mais o Hulk jogando aqui no Brasil do que o Matheus Cunha lá, pô. Não, Você tá entendendo o que eu quis dizer? É isso que eu quis dizer. Não, entendo. Mas você pegou um jogador específico e uma posição específica. Isso. Então pega o melhor, porra. Não, mas Rodrigo Vini Júnior. Não, mas eu tô, São- mas são eu tô melhor. falando que o Matheus Cunha foi convocar a seleção, é isso que eu tô dizendo. Não, então, mas esses dois, por exemplo. Aham. Você concorda que não tem como não chamar. Claro, Você tem uns concorda que não tem como chamar chamar o Martinelli. Sim. Então, o meu ponto, eu acho que aí a gente vai... Sabe por que que a única coisa que eu não acho tão polêmico que ele falar nisso é... Porque realmente a nossa defesa é muito ruim, pô. É. A Não, defesa mas do tem Brasil uma tem, coisa, tem sido ruim. A gente não tem um lateral direito bom, que a gente fala, caralho, esse cara é o da confiança. O lateral esquerdo, o melhor que a gente vai falar que é do Arana, que é do Brasil. O meu grande ponto é, do meio pra frente é muito difícil. É muito difícil. O time Mas tem titular é uma muito coisa, difícil. ó, mas tem uma coisa, eu entendi o que vocês dois falaram, mas tem uma coisa. É a primeira convocação, né? Sim, É, tipo nem assim, teve não ainda. dá nem pra Inclusive, levar eu acho que a gente como- ia fazer live quando tiver essa convocação aí. Então, pra eu ver. acho também, ó, vamos pegar o contexto todo da parada. O Dorival tá vendo o que estão falando sobre a seleção. A seleção, querendo ou não, tem ali o seu marketing, o seu media training. Claro. É óbvio que o Dorival vai chegar com um papinho pra agradar todo mundo. Óbvio. Não, né? e ele precisa Então, esse agradar papo- também ao então- público, né? Claro, É. então essa conversa populista de a seleção vai ser do povo, que não sei Isso, não o que é a lá. seleção do Dorival, não é a é do seleção, povo é do brasileiro. povo brasileiro e tal. Eu entendo e eu acho bom fazer isso, Não, tá? necessário. Eu acho que é importante, é necessário, importante. acho que você tem que trazer. Eu mesmo não vejo mais jogo da seleção, cara. Não dá, não consigo mais. O último que eu vi foi o da Copa. Eu falei pra vocês aqui, o cara. Não viu com a gente Não, aqui? viu com a gente aqui. Ah, esse daqui, mas eu falei pra vocês nesse jogo Sim. que o último Não, que eu essa tinha eu não visto vi, aham. era aquele dos pênaltis da Copa. Eu não sinto vontade de ver, cara.
Pra sofrer só me basta o meu clube, cara. Se a seleção ano ruim, passado realmente não foi dá. foda. Então assim, Pra você. eu acho Diniz legal... é difícil, né? Pô, por que pra mim? Porque Tem você respeito pro odeia meu o Coringão. Diniz. Respeito pro meu Coringão. Respeito pro meu Coringão. Mas é verdade. Mas assim, eu acho que ele tem que chegar realmente, ô Dava, e conversar com o público. Quem tá ouvindo o Dorival tem que entender. É um técnico que tá assumindo a seleção com desconfiança. É um técnico que vai assumir uma seleção destroçada, não só em campo, mas fora também. Olha a bagunça que é a CBF. Olha a zona que virou a seleção. Ninguém respeita a seleção. Cara, olha, eu vou falar uma coisa real pra vocês, com todo respeito. Sem respeito. O Ancelotti é muito pica, ele é muito foda, e eu acho que ele tinha que ser o nome que eu falei diversas vezes, se tivesse que esperar por alguém, o Ancelotti seria o nome, muito foda. Só que a gente chegar num nível de desdenho de qualquer técnico do mundo para com a seleção, que é a maior, ainda é, gente, é porque vem passando por esse monte de merda, desconfiança, não tem credibilidade mais a seleção, é verdade, mas ainda é a seleção, é 5 Copa do Mundo, é o maior futebol que já existiu na face da Terra. Um técnico, não é nem desdenhar, mas é tipo assim, dá pra ver que o cara tá com... Tá menos, pô, é melhor tá não. entendendo? É o famoso melhor pô, não. vou me meter aí. É ridículo, é feio. E pra qualquer técnico, é pra qualquer seleção do mundo. E por mais respeito que eu tenho ao Ancelotti, porra, isso não pode existir. Também acho Com que não. todo Não, respeito. 20 anos atrás não aconteceria. Em Mas, 2004 isso não exato. aconteceria. Mas eu só passo pano nessa situação por causa de um fator. Pro Ancelotti, você diz? Pro Ancelotti. Eu entendo, concordo. A bagunça do Edinaldo ter saído? Não dá. Não, Sabe por quê? tudo Eu bem, fechei com também você. concordo Mas antes com já tava assim, Não, mas eu antes tava, fechei com entende? você. Não, Aham. eu fechei com você. Mas se ele não tivesse, o Edinaldo tivesse, ele não ia fazer isso, porque ele não ia ter cara de pau. O que ele deu sorte? Ele queria fazer isso. Aham. Mas o Edinaldo, aí deu oportunidade, ele fez. Porque se chegar até o final da temporada sem renovar, eu acho que ele ia acabar vindo. Não, eu entendi o que você falou. Eu entendi. E assim, eu acho que é muito desconfortável, inclusive para o Dorival, tomara que o contrato dele esteja bem amarrado, porque assim, Multa. o Edinaldo tem que sair, e alguém chega pra tirar, o exemplo, o Dorival, ou quem quer que seja. Cara, ali nada mais é que um cargo de confiança. Se o cara que você colocou, que é o seu chefe, não está, a chance do cara que chegar não gostar de você é 50%, velho. Não, e assim, só pra concluir isso ainda, você tem razão que você tá falando, eu concordo. Mas só pra concluir isso também, é o seguinte. Essas são as primeiras convocações, e a gente sabe que as primeiras convocações é o que vai definir essa conexão do Dorival para com os jogadores. Principalmente né? pra Copa América. Exatamente. Então, assim, eu sei que vocês vão falar lá ele, mas o Dorival tem que sentir os caras. Sim, Essa é a claro. grande realidade. E isso é só em campo. Você vai fazer as suas convocações porque você tem uma visão de longe do que representa o jogador. Scout, ou você acompanha, ou você já viu, ou você já até... Trabalhou, não sei. né? Por exemplo, o Dorival trabalhou com o Neymar, mas a relação não foi lá, essas coisas. Acredito que não tenha Não, mais acho nada que a a dele ver. foi até de boa. Acredito que não tenha mais nada a ver, mas é o seguinte, Fosse tem ele, uma coisa Simões. na seleção que eu vou perguntar pra vocês também. Seleção, a gente tá falando de você poder convocar os maiores jogadores brasileiros do mercado como um todo. E essa galera tem uma força de bastidor e aí não o jogador, o empresário. E empresário e seleção é um bagulho muito Isso é complicado. foda, Então agora o Dorival chegou e disse uma parada. Se isso vai se manter, não se manteve com o Tite. Não. Não, ele te falou Não é? pior. Cara, não- Tipo, pelo pior, o Cross. Isso tem um... Na seleção é coordenador. É coordenador de futebol. Porque geralmente esse cara te segura, né? Te banca. Tipo assim, o presidente quer opinar, o coordenador chega e fala, peraí, não tem nada a ver. Quando só tem presidente técnico, uma relação direta. Aham. E empresário, uma relação direta. Você não tem um apoio ou um braço, alguém pra te proteger nesse sentido. Porque o Tite tinha o Sim, Edu, sim. depois o Juninho. Enfim, já teve o Edu, teve o Juninho. Então, assim, chega uma situação que isso é complicado. A gente acha que, é só um cargo. Não, mano, isso faz muita diferença. Porque esse cara, ele te dá aval pra muitas coisas. E quando é uma relação direta, principalmente pra um cargo que é a seleção brasileira, onde todo mundo opina. Por que todo mundo? A gente tá falando sobre isso. Você acha que a mídia não importa? Óbvio que chega pros caras. Claro que chega. Óbvio que chega, Claro. óbvio que incomoda. O discurso populista dele é justamente pra gente repassar isso. Cara, a gente pega o Zagallo, Exato. Barreira, o Filipão, o bagulho do vocês vão ter que me engolir do Zagallo, cara. Isso era pré-rede social, mano. Era a pressão da mídia do caralho. Sim. Ele falou que o Romário em 2012 não foi é. convocado. O Filipão bancou e ficou grandão, depois veio sem ele. Então, assim, é difícil esses técnicos ter esse culhão que essa galera É tinha foda. hoje. Muito complicado. E principalmente em seleção brasileira, E outra né? coisa, o Dorival não é um cara que é conhecido por entrar em briga. Combativo, Ele não é, Ele não é. combativo, Ele não é. sim. Então, se ele não tiver autoridade pra fazer o que ele precisa fazer a seleção, ele vai fazer o que
deixar ele fazer, sabe? E aí é uma merda. Eu acho uma merda também. Eu quero ver essa primeira convocação, porque eu espero que seja bem diferente, né, do que... Você acha que vai ser? Não, Do que foi não. o Eu Diniz? acho. Eu acho que Você não vai acha? ser, não. Tomara que seja. Eu gostaria de ver. Eu acho que ele vai passar recado. Você acha que na primeira ele já Acho. vai É que é fazer amistoso, uma né? separação assim Acho. de... Acho Que é amistoso, né? Eu acho- Espanha. Sabe o isso? que é bom? É Espanha e Inglaterra, não sei. Espanha e Inglaterra. Acho que é os dois, acho que é os dois. Mas o primeiro acho que é É Espanha, Espanha. né? Eu acho que ele vai fazer. Ele vai pegar, vai chamar muita gente do Brasil mesmo, igual ele falou. Óbvio que vai chamar alguns da Europa, né? Claro. Mas eu acho que esses do Brasil vai dar pra ele um parâmetro contra a Espanha e Inglaterra que a gente, ele e Ninguém os tem. jogadores precisa saber. Sim. Como é que é essa diferença? E eu acho que se ele não fizer isso, cara, ele vai ser burro, porque ele não pode dar uma entrevista dessa falando isso agora, na primeira convocação chamar muita gente da Europa, a galera vai cair matando, pô. Eu também acho que ele vai, justamente por isso que eu falei, que a gente tá falando, né? Das convocações de aproximar. O discurso dele é claro. Ele quer chamar, e às vezes, o Matheus e galera aqui, é o que a gente tá falando, sabe? Essa parada do media training, ela é muito forte hoje em dia. E a gente sabe que tem um marketing envolvido no futebol também. As pessoas não pensam hoje só dentro de campo, cara. Isso é Claro fato. que não. O cara que pensa que todo mundo dentro de um clube de futebol pensa só no futebol, tá errado. E a gente vê isso nos nossos clubes, diariamente. A gente não fala tanto que não é só futebol, Claro, então né? todo mundo já viu que as pessoas estão realmente, cara, se afastando da seleção. Isso é fato, tá acontecendo. Por quê? Porque não vence? Ah, é injusto, mas é a verdade. Seleção que não vence, afasta. Clube que não vence, afasta já. A gente tá vendo agora, cara, o quanto que parece, as pessoas não prestam atenção nisso, mas, cara, o que deve ter aumentado de torcida de Flamengo e Palmeiras nos últimos anos, Claro. o Atlético Mineiro é sacanagem. Claro. E por quê? Pro título, velho. O bagulho ele vai aumentando Total. porque criança, vamos lá, no sentido literal da palavra, grosso modo, criança vai torcer pro time que tá Que ganhando. ganha, é. Acabou. Quando eu era criança, todo mundo queria ser São claro. Paulo. Tem uma claro. frase que eu acho que ela é perfeita, que é assim, quando tá. Assim, a galera fala, mas eu tô falando essa frase agora, que é tipo, cara, quando tá ganhando, você expande. Quando Exato. você tá perdendo, você fideliza. Exato. É exatamente Sim, isso. sim. E aí, muito bom. E é exatamente isso que eu tô falando da seleção. Hoje, você pega a molecada, a grande molecada quer saber de futebol europeu, cara. Por quê? Porque lá estão vendo um bom futebol apresentado. Lá é muito mais fácil você se apegar a um time, porque sempre vai ter disputa, sempre o time vai estar disputando algo. Aí você pega essa seleção, uma bagunça do caramba, um monte de escândalo Tomando fora. pau pra Bélgica, Tomando pau pra... Não, Que Bélgica, só pra irmão. Bélgica? Antes Aqui pra fosse essas... pra Bélgica. antes fosse. Esses últimos Colômbia, jogos... mano. Não, pelo amor de Deus. Venezuela, Venezuela, as principais, Pede né? pra Camarão. Exatamente, Croácia. exatamente. Então aí a gente fica nessa. Agora a gente vai ver o Dorival, que tem muita desconfiança, que eu acho injusto, porque essa desconfiança era pra ter com o Diniz. Com o Diniz. Eu não vi Se toda a gente for essa... falar Não é- de título, Com de certeza. ganhar, Eu tô de doido, trabalho, porque- de tempo de trabalho. Exato, eu não vi nada disso, muito pelo contrário, eu vi apoio. Agora, teve Ancelotti, gente, não cumpra seu precisa contrato. vir Ancelotti, já tem... Agora, nossa, desconfiança com um cara que venceu mais e tem mais propriedade pra Verdade, dar. Então, com verdade. todo respeito. Eu Aí, falo só- isso, você pode só não pra- gostar do Dorival, mas ele merece estar Claro, onde ele tá. É só claro. isso, né? E aí, só pra finalizar esse assunto, Odá, você falou que esses técnicos hoje seria diferente, mas, cara, tem uma coisa muito importante hoje pra técnico e pra jogador de futebol que eu acho que eles não suportariam. Eu duvido que o Romário ia suportar viver na era de hoje. Sabe por quê? Romário e esses caras que a gente paga um pau. Na minha visão, tá? E vocês podem discordar. Cara, hoje, se o cara faz uma merda com rede social, o cara não vive. Eu tô falando que ele não vive. Ele vai num restaurante com a família, qualquer vagabundo saca o celular, filma, já junta uma galera. Oxe, esse bagulho do Luan no motel, como é que foi? Sim. Loucura. Ó, o Luan tá aqui, um filmou, passou pra outro, daqui a Gente, pouco juntou, a gente pegaram o cara a gente lá, vai não falar vive hoje mais. de um time que tá sendo... Tem microfone e câmera escondida na sala, Vocês estão porra. entendendo o ponto tecnológico que a gente chegou, que Sim, já não sim. permitiria mais existirem jogadores que já existiram? Sim, sem então, dúvida. assim, isso serve pra técnico. O técnico hoje, cara, é a mesma coisa. O cara não vive, fez uma merda, perdeu um título, colocou um jogador no banco que não é pra colocar, não convocou alguém, perdeu uma Copa, vira um inferno na vida do Pior, cara, dentro velho. de casa. Antes o Exato. técnico, tipo, saiu do contato com o público, porra, foda-se, vou me isolar em Claro. casa, não, se eu não ligar a Claro. TV, eu não vejo. Claro. Você tá com essa merda o tempo inteiro, é vagabundo te xingando, mano. O dia inteiro. Vou te matar. E outra, eu conheço um cara que é vizinho do Dorival. É um inferno, velho. Não dá. Tem uma outra parada que é pior ainda. Eu tava vendo uma parada que o Romário tava na seleção e aí todo mundo fez exame no dia e treinou. O Romário só treinou. Não fez exame, no outro dia ele fez exame e foi pra praia. E a galera foi treinar. Aí ele foi pra praia com a família e tal. Eu falei, cara, imagina isso hoje. Não dá.